Olá investidores, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo da minha série sobre eletrificação e energia. É importante você ver os vídeos anteriores, o link está aqui embaixo na descrição. Essa aqui é uma das minhas conclusões da série, é uma delas apenas, é o investimento que eu faço para captar esse movimento. Muito bem, a humanidade vai usar cada vez mais energia na sua forma elétrica, o nome disso é eletrificação. A sociedade e governos estão exigindo formas mais limpas de geração de energia. A gente acabou indo pelo caminho das renováveis, mas elas se mostraram insuficientes. Porque a gente tem uma escala de conseguir produzir, a gente não consegue prever que horas elas vão gerar energia e a gente tem dificuldade em armazenar, ou seja, eu não posso trocar tudo para renovável. Então a gente precisa de um outro tipo de energia que é de base, que é mais previsível. Eu coloco um combustível e ela gera energia. Aí essas energias muitas vezes são muito poluentes, como carvão, óleo, gás, e a gente precisa então de alguma energia de base que seja limpa, que seja confiável e que seja viável. E aí entra a energia nuclear. Falei sobre ela no vídeo passado, tem muito estigma a respeito. Vai lá se você não viu ainda, é importante. E a minha tese é a seguinte: o mundo vai continuar usando nuclear, pelo menos um período razoável de tempo, com o viés de aumentar um pouco o consumo. E eu fui, através então dessa tese, tentar investir no segmento de energia nuclear. E eu percebi o seguinte: o combustível que eles usam, que é urânio, ele é um combustível que ele não é tão simples de ser minerado. Existe muita regulação no mercado e uma quantidade muito pequena de empresas produzindo. E ele tem uma ciclicidade muito grande, esse combustível. E outro lado também é que o mercado de urânio ele é muito ineficiente. Diferente do mercado de petróleo, que tem muitos compradores e vendedores, ele é muito líquido, cheio de contratos e o preço ele é bem mais fácil de ser acompanhado, o mercado de urânio tem poucos participantes. Para você ter uma ideia, tem menos de 50 potenciais mineradores de urânio hoje no planeta. A maioria não está nem funcionando, nem produz nada. E na ponta compradora nós temos menos de 500 compradores de urânio para energia. Esse mercado muito rudimentar gera muitas assimetrias e ele é ineficiente em precificar preços. Então a gente vê movimentos de alta exagerados, de queda exagerada. Toda vez que o preço do urânio sobe ou desce, o preço das suas empresas que mineram ela é muito maior esse movimento, como eu vou demonstrar. Então, pensando em investir em uma tese de um investimento cíclico, eu resolvi fazer investimento no urânio. Fiz uma série também sobre investimentos em ciclos, vai estar aqui embaixo o link na descrição para você ver, tem vários exemplos. E urânio, então, eu segui a mesma tese. Então, eu conciliei as duas coisas, a minha tese de energia com a minha tese de ciclos. A energia, apesar de ser uma demanda que vai sempre acontecer, o combustível que vai na usina nuclear, esse sim é cíclico. Quem compra a usina nuclear que vai gerar energia, ela precisa de comprar urânio, porque eles põem muito dinheiro e eles vão tirar o lucro dele ao longo de muitos anos para o negócio ser viável. Então eles não têm a opção de desligar a usina nuclear. Então eles precisam sempre estar consumindo urânio. Esse consumo para eles é inelástico, é impensável para eles não comprar urânio. E o urânio representa uma pequena parcela realmente do custo da empreitada toda. Então eles são também um pouco insensíveis ao preço. Eles não têm alternativa, eles têm que comprar urânio. Na outra ponta a gente tem quem produz urânio e eu vou falar um pouco a respeito do ciclo agora. Bem, a gente vai falar a respeito do preço do urânio, ele é em libras. A libra é mais ou menos 450 gramas, é cotado em dólar, e os preços aqui eles são formados a partir de evidências de negociações que aconteceram. Isso aqui não é um mercado líquido demais para você ir lá e olhar a cotação e ela ser fiel em tempo real. Muito bem, a última pernada de alta que a gente teve no urânio, o ciclo de alta, ele começou em 2003. No final de 2002, a libra de urânio custava mais ou menos 10 dólares. E naquela época muito se falava, a China vai produzir energia nuclear, a Índia também, a gente talvez tenha um desabastecimento e começou um movimento de alta do preço do urânio. Em outubro de 2006, teve a inundação de uma mina que estava sendo construída, chamada Cigar Lake, que ia produzir mais ou menos 17% da mineração do mundo de urânio. No meio da construção teve esse alagamento, então a empresa que estava construindo, ela ainda existe, ela chama Chemical ou Cameco, né? E o mundo, quando olhou, falou assim, uau, vai faltar urânio. E aí começou uma escalada dos preços e eles foram fazer o seu pico em junho de 2007 a 136 dólares a libra no mercado à vista ou 95 no mercado de longo prazo. Esse movimento foi considerado por muitos como um movimento especulativo, praticamente uma bolha. Mas só para você ter uma ideia como é que esse mercado ele é muito sensível à variação de preço, como é que as empresas reagem. A empresa Cameco dessa mina, ela valorizou da mínima para a máxima no período 1.145%, ou seja, cada dólar viraria 11 dólares. Isso é bastante, né, para o intervalo ali de 4 anos, mais ou menos. Agora vamos ver outras empresas menores. A Mega Urânio, ela valorizou 17.220% no período,
ou seja, cada dólar viraria 172 dólares, e teve um ponto totalmente fora da curva, uma coisa inesperada que até hoje se fala a respeito, que foi a Paladin, que é uma empresa que viu as suas ações valorizarem 118.775%. Ou seja, quem colocou $1.000 ali na Paladin, depois de 4 anos, estaria com $1.187.000 investidos. É óbvio, eu não acho que isso vai se repetir mais, essa aberração que aconteceu de valorização. Eu não acho nem que o urânio vai subir tanto. Pode subir, mas não sei se ele chegaria aos valores anteriores e provavelmente, dificilmente, a gente veria uma valorização dessa. Mas qualquer coisa que aconteça perto ali já de uns 10.000%, ou seja, 100 vezes de valorização, eu já acho fenomenal. Muito bem, os preços começaram a cair. Quando chegou perto da crise de 2008, estava mais ou menos $53 a libra do urânio. Para você ver aqui no gráfico que a crise de 2008 ela não abalou os preços do urânio porque é um mercado muito à parte, ele segue ali o ritmo dele. Né? Mesmo com uma recessão global iminente, ou aquela crise toda, a gente não teve um estresse tão grande nos preços. E em março de 2011 aconteceu uma tragédia no mundo. Teve um terremoto no Japão, seguido de tsunami, que alagou uma região ali em Fukushima, onde tinha uma usina nuclear. A gente teve um acidente ali então nuclear. E o Japão desativou um monte de usina nuclear pelo alto risco que eles enxergavam e muitos no mundo fizeram a mesma coisa. Então a gente tinha agora uma demanda pontualmente diminuindo dramaticamente e a gente tinha vindo de um ciclo de alta do mercado que incentivou muitos a produzirem cada vez mais urânio e ganhar na quantidade. Entre eles o Cazaquistão, que saiu de uma produção de mais ou menos 2.000 toneladas de urânio em 2001 para 22.000 toneladas em 2013. Então eu tenho um mercado agora com menos demanda e muita oferta, e por ele ser ineficiente, o que aconteceu? Os preços despencaram e foram caindo desde 2011 até novembro de 2017, onde alcançaram a mínima de $18 no mercado à vista e 33 no mercado a longo prazo. Então, a gente tem esse cenário da derrocada dos preços do urânio desde a última alta. Nesse período de 500 empresas, entre exploradoras e mineradoras de urânio, 90% delas quebraram. Hoje nós temos menos de 50 empresas então, no mundo listadas em bolsas de valores. Dessas empresas, a maioria delas está passando por uma dificuldade financeira, não está tendo lucro, não está tendo geração de caixa. Poucas estão produzindo hoje, então a gente tem um mercado assolado, que tem poucos participantes viáveis. É muito difícil você explorar, achar urânio, conseguir as licenças, instalar uma mina. Esse processo pode demorar 10, 15 anos, dependendo da localidade. Então, quem já está posicionado no mercado, em qualquer movimento de recuperação, se beneficiaria muito. Do lado, então, também da produção, a gente teve no período de 1993 até 2013 um programa que foi o seguinte: a Rússia pegou as suas ogivas nucleares, que tinham urânio altamente enriquecido, mais de 90%, e começaram a diminuir a gradação do urânio para uso numa usina, mais ou menos em 5%, e fizeram um acordo de vender isso para os Estados Unidos como combustível. Os Estados Unidos, o maior consumidor de energia nuclear do mundo, começou a comprar então da Rússia. O que eles vendiam à Rússia para os Estados Unidos equivalia a mais ou menos quase 9.000 toneladas de urânio minerado, essa proporção, e equivalia a 13 a 19% da demanda global até 2013. 2013 acabou. Então isso era um fator para a gente voltar a ter uma valorização do urânio das empresas mineradoras, mas a gente estava no meio daquela queda que eu expliquei de Fukushima, do excesso de produção. Então o mercado nem viu ainda qualquer recuperação depois do fim desse acordo. Quando a gente tiver o próximo ciclo de alta, quem vai ter que suprir o espaço que não tem mais esse acordo Rússia e Estados Unidos são as mineradoras, agora em muito menor número. Então elas tendem a captar a valorização de forma expressiva. E a tese é a seguinte: a gente tem então uma demanda de urânio que tende a crescer. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos 442 reatores nucleares em 31 países e a gente tem 53 em construção. Um potencial nas próximas décadas de aumentar em 493 os reatores. Só a China já propôs mais de 170 reatores para as próximas décadas. Então o que a gente tem hoje, né? Uma demanda crescente, até maior que a última, na época do último boom do urânio. A gente tem muito menos empresas potenciais produtoras do que a gente tinha, 1/10 só delas. A demanda está maior. A oferta já está em déficit. A produção, na verdade, de urânio para a oferta está em déficit desde 2018. Então, de lá para cá, só tem aumentado esse déficit. O mundo está usando estoques que foram criados ao longo dos últimos anos, mas mesmo assim, esses estoques eles são estratégicos, você não pode zerar esses estoques. E a gente tem Japão reativando minas, a gente tem Índia, Rússia, China e outros países começando a falar em mais geração nuclear.
Muito bem, o que a gente precisa para a tese dar certo? Que eu continue com um uso de urânio acima da produção. Se isso acontecer, naturalmente os preços vão subir e as ações do setor vão se valorizar. E eu estou posicionado em mineradoras de urânio ao redor do mundo, em várias bolsas de valores, várias empresas diferentes. E como são muito poucas, você faz um filtro, tira algumas delas. Quando você tem investimento ali, sei lá, em 10, 15 empresas, você já tem participação de mais de 1/3 da produção que o mundo vai ter de urânio. Muito bem, eu entrei no investimento em 2019, peguei ali um preço mais ou menos na época que o urânio estava uns $25 a libra. Hoje, agora, no final de março, fechou a 27, mais ou menos, dólares a libra. E o urânio tem um upside muito grande para acontecer ainda. Isso acontece porque o preço, o custo de produção da maioria dos participantes do mercado é muito acima do que o preço hoje está sendo praticado. Então, se ninguém é viável praticamente nos preços atuais, e quem tem viabilidade está baixando a produção porque não está sendo financeiramente viável, no mercado cíclico a gente diminui a oferta, isso pressiona os preços para cima. Como o urânio é ineficiente, esses movimentos para cima são fortes. E por que eu acho que eles são duradouros? Porque para você tirar o urânio da mina, trabalhar com ele e transformar ele em combustível, que é um processo relativamente longo, eu demoro 2 anos. Então, se acabar o urânio hoje do mercado, desde eu tirar da mina até colocar ele na usina nuclear, eu vou ter um intervalo de 2 anos. Então, são 2 anos, provavelmente, puxando esse mercado ainda para cima. Tem várias etapas ainda nesse processo de enriquecimento. Só que o que acontece no mercado ineficiente? Eu vou estressando cada uma dessas etapas, aumentando a minha demanda, e por último elas vão puxar o urânio da mineração. Provavelmente é o que vai acontecer. Estou posicionado então na tese, acho que é uma multi-bagger, ou seja, pode se multiplicar várias vezes o dinheiro investido nessas empresas, e como eu falei, toda essa tese que eu criei, ela poderia ser utilizada de várias formas, várias teses de investimento. Essa foi uma das teses que eu resolvi utilizar, casando uma área que eu entendo bem, que é investimento em cíclicas, achando uma tese muito assimétrica. Por quê? Quando você coloca lá, por exemplo, R$1, se você perder, você perde R$1. Mas se você colocar R$1 e esse valor se multiplicar, por exemplo, por 10, essa assimetria ela está sendo muito válida. Então ela entra também na minha série de pelo menos uma 5-bagger, que eu já também coloquei um vídeo aqui no canal, vou deixar a descrição aqui embaixo, onde eu trabalho com probabilidade e intensidade do retorno. Afinal, investir também tem muito de matemática, né? Se você gostou, dá o seu like, compartilha com seus amigos que você acha que vão ter interesse, comenta aqui embaixo. Nos vemos então, até mais e tchau, tchau.